Amém? Hoje nós vamos estar estudando lição número 7, o arrependimento, a base para o conserto. O textuário, ele nos fala assim, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática, quando o povo de Deus arrepende-se de seus pecados, quando o povo de Deus arrepende de seus pecados, além de receber o perdão divino, começa a viver uma fase de copiosas bênçãos. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. Estar pedindo para os irmãos estar se colocando em pé. Nós estamos fazendo a leitura. E nosso irmão Flávio vai estar com o microfone, pode estar começando logo aqui na frente já no irmão Patrício. E já na sequência pode ir passando pelos outros. Como nós estamos estudando o livro de Neemias, leitura bíblica em classe fica em Neemias capítulo 9, versos 1 a 3, verso 16 e versos 33 e 36. Verso 1 nos fala assim: E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. 3. E levantando-se do seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. E na outra 4/4 fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. 16. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. 33. Porém tu és justo em tudo quanto tem ouvido vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos ouvemos. 34. E os nossos reis e nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificastes contra eles. 35. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhe deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles se serviram, nem se converteram de suas más obras. 36. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Amém. Eu queria estar chamando aqui o nosso preletor dessa manhã, o nosso irmão Johnny. E eu queria estar pedindo para o nosso irmão Diogo estar passando aqui fazendo essa oração. E eu queria saber mais uma coisa dos irmãos. Todo mundo está enxergando onde eu estou aqui, tá bom? Que nós estamos com bastante gente. Talvez a gente coloque o microfone, o púlpito lá em cima, lá, não tem problema. Mas eu acho que dá para ver, né? O Johnny é bem baixinho. E ninguém vai ter problema. Diogo. Cumprimento, irmão, capaz do Senhor, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, chegamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pai, eu quero te pedir humildemente, Senhor Deus, que use o Teu servo, capacita ele, ó Pai, com unção, poder e graça, Senhor Deus. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais, Senhor Deus, para que possamos aprender, Senhor Deus, que possamos entender, ó Pai, o que Tu quer falar conosco nessa manhã. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa manhã? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, né, com a oportunidade. Quando a gente pega essa revistinha, a gente até assusta, porque está escrito
na primeira página aqui, mestre, né? E a gente tem sido um aprendiz da palavra do Senhor. E eu fico muito feliz de estar aqui com a oportunidade de ensinar para vocês aquilo que Deus tem me ensinado. A lição que nós vamos estudar hoje, como o irmão Samuel falou, é a lição 7. Também quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos deu, né? Por o irmão Samuel ter confiado em mim, nessa tribuna. E vamos estar estudando sobre arrependimento, a base para o conserto. Como já foi lido aqui, o texto áureo se diz, né? Em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu peço que os irmãos me ajudem, né? E lendo a introdução e os demais tópicos. Essa lição é uma lição que nós vamos ler bastante a Bíblia, porque a maioria dos tópicos estão falando em 2 Crônicas, em Neemias. Então nós vamos estar lendo a Bíblia, entendeu? E eu sei que você vai sair dessa manhã aqui com mais convicção para adorar o Senhor. Essa lição de Neemias nos ensina muito que o povo de Israel estava vivendo uma fase onde eles tinham voltado contra o Senhor. Deus tinha abençoado eles, Deus tinha dado uma terra espaçosa para eles. Deus tinha sido com os seus reis, com os seus sacerdotes, com os seus levitas. Mas por um momento de suas vidas, eles voltaram as suas costas ao Senhor. E Deus, na terra espaçosa que Deus deu para eles, Deus permite que os seus inimigos venham até eles. E na terra que Deus deu para eles, espaçosa, que era para eles governar, tomar posse do melhor, eles estavam sendo servos nessa terra. E isso começa assim hoje, falando para nós que nós também temos que sempre estar atento à voz do Senhor, procurarmos em todos os dias da nossa vida, não virarmos as nossas costas para o nosso Deus, porque Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas, Deus tem lugares altos para que nós possamos usufruir, que nós possamos chegar, Deus tem bênçãos para nós, mas se voltarmos as nossas costas para o Senhor, Deus vai permitir que os nossos inimigos nos afringem e aquilo que era para nós, os nossos inimigos vai usufruir. Por favor, quem pode ler a introdução para mim, fazendo favor? O irmão Flávio está com o microfone, vai estar passando. Na lição de hoje, refletiremos sobre o avivamento que o povo israelita experimentou após a construção de Jerusalém. Esse avivamento não se limitou aos cânticos e às celebrações, mas gerou contrição, confissão de pecados e arrependimento. O Senhor deseja usar a igreja a fim de promover um grande despertamento espiritual sobre a nossa nação. Todavia, isso somente acontecerá quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Aleluias, né? Como podemos ver aqui, Israel confessou o seu pecado diante do Senhor, né? Eles viu que a infinita misericórdia do Senhor era grande com eles, e eles pediram perdão ao Senhor, né? Em 2 Crônicas, a palavra de Deus fala assim, 7,14, a palavra de Deus fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor teu Deus, os ouvirei do céu e sararei a sua terra. O povo de Israel começa a ver que eles tinham errado diante do Senhor e começa a pedir perdão a Deus. Todos nós sabemos que nossa natureza é uma natureza pecaminosa, nós nascemos do pecado, mas nós não podemos viver na prática do pecado. O Senhor Deus está sempre requerendo que nós nos humilhamos diante dEle e convertemos os nossos maus caminhos. Para quê? Para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos guiar, para que nós possamos ser luz em meio às trevas, né? Porque o nosso mundo que nós vivemos está totalmente entregue na mão do nosso inimigo. Então aqui na introdução nós vemos que os israelitas confessam os seus pecados e eles veem também que Deus é justo e Deus é fiel. Mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades que eles estavam passando, por eles negligenciar o nome do Senhor, eles sabiam que em todo momento, por mais que os seus antepassados, que mais que o povo tivesse virado as costas para o Senhor, quando eles ajoelhassem e se humilhassem diante do Senhor, o Senhor ouviria a sua voz, o Senhor ouviria a sua petição. Esse é o Deus que nós servimos, né? Independente da nossa circunstância, se somos pecadores ou não, Deus quer sempre que nós humilhamos, para que Ele possa ouvir o nosso clamor e sarar a nossa terra, e sarar a nossa vida, né? E vir com a sua chuva seródica de bênção sobre os nossos corações e mudar a nossa história. Então aqui, nessa aula de hoje também, vamos aprender a saber que
o arrependimento é condição para um genuíno mover de Deus. Quando nós arrependemos, há um grande avivamento na onde estamos, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade e no nosso país. Deus está sempre requerendo do seu povo que o arrependimento, para que Ele possa derramar o seu Espírito, derramar a sua graça e derramar a sua misericórdia sobre nós, né? E quando eu estava lendo também aqui, eu só estou dando esses tópicos aqui para a gente conscientizar-se que Deus se faz presente em todos os momentos de nossa vida. O salmista, no Salmo 23, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi vê que Deus é o seu rei e o seu pastor, e que nada iria faltar para ele, porque Deus é bom, Deus é forte, Deus é maravilhoso. Então ele começa a desfrutar da bondade do Senhor durante toda a sua vida. Durante toda a vida de Davi, ele desfrutou das bondades do Senhor, ele desfrutou das misericórdias do Senhor, porque ele reconheceu que Deus era a sua força, que Deus era seu abrigo seguro, que em Deus estava tudo aquilo que ele ansiava, que tudo aquilo que ele procurava estava no Senhor. Amém? Quem pode ler o primeiro tópico, os resultados de um genuíno avivamento? Primeiro, arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento e confissão de pecados. Em Neemias capítulo 8, os judeus, quebrantados com o ensino da lei de Deus, renovaram o seu pacto com o Senhor. Eles jejuaram, vestiram-se de pano de saco, confessaram seus pecados e arrependeram-se de suas iniquidades. Esse avivamento não foi superficial. Seus resultados duradouros são confirmados nas Escrituras. Leia o capítulo 10 de Neemias. Aleluia, né? Falar alguma coisa sobre esse tópico? Pastor João, vocês têm liberdade, viu? Bispo. Uma pergunta a respeito de... já que estamos falando de arrependimento, e existe muita confusão, mistura arrependimento com remorso. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, diferenciar de arrependimento e remorso. Ok. O remorso é uma coisa que você sente, né? Apenas um remorso para Deus, mas Deus quer que nós verdadeiramente nos humilhamos. Deus não recebe o remorso. Deus quer um verdadeiro aquebrantamento do coração. Porque às vezes nós pecamos quando o Senhor fala, Deus, me perdoa, né? Isso é um remorso, isso é apenas um gesto. E Deus não se agrada de gesto e de remorso. Deus quer uma verdadeira renúncia. Que nós afastamos dos pecados e não mais cometemos. Aquilo ali fica para trás e tudo seja novo. E para explicar melhor, brother, lá em Neemias, no capítulo 9:1, quando eles se aquebrantam diante do Senhor, o gesto deles para que nós possamos entender que era um remorso, eles vinham com saco de pano e também com terra sobre a sua cabeça. Naquela época, no Antigo Testamento, quando a pessoa vinha com terra sobre a sua cabeça, era um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Não era só menos um remorso ou um gero gesto, mas era um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Amém. Então nós podemos entender que o remorso é momentâneo, é uma atitude ali, é um sentimento. E o arrependimento é uma mudança. Então, foi bom isso aí ficar para os irmãos entender, para nós não misturarmos remorso. Às vezes estamos com uma sensação de remorso e estamos pensando que estamos arrependidos. Mas o arrependimento gera uma mudança de vida. Se nós estamos com apenas um sentimento, nós estamos com remorso. Agora, se nós mudamos a nossa vida, a nossa atitude, a nossa maneira de ser, de agir, então isso quer dizer que estamos no caminho do arrependimento. Amém. Desse jeito. No livro de Atos também, só para dar uma confirmação também, quando eles se arrependeram, a Bíblia diz que eles compungiram em seu coração, né? E o comentador disse, o arrependimento é a compunção ou contrição, né? Eles confundiram, quer dizer, sentir o peso do pecado, sentir as suas culpas. Compungir é sentir o pecado, né? E então, quando se arrepende, é o ato de sentir que é um miserável, um pecador e que precisa de mudar, né? Os irmãos têm oportunidade, pode ficar à vontade, ver essa aula aqui, a gente vai aprender mesmo. Nós vamos daqui saindo melhor, né?
que é o arrependimento. Tremendo. A paz, igreja. Tem alguém aqui? A paz, igreja. Amém. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Sempre é bom para descontrair um pouco, né? Esse ponto 1 que foi lido aí, está dizendo assim, que quebrantados com o ensino da lei de Deus, renovaram o seu pacto com o Senhor. Eles, no plural aí, eles. O que vem dizer isso? Por que houve tanta vitória e e esse avivamento na igreja na época de Neemias? Porque foram eles. Porque é o seguinte, nós vivemos um tempo hoje que a igreja, às vezes ela está sofrendo muito por falta de eles, de entrar num plural, esta palavra de arrependimento. Ah não, eu estou bem, fulano que precisa se arrepender. Não, é ele. Não, a palavra diz aqui que eles, todo o povo se arrependeu. E você vê o sentimento que está nesta igreja hoje, que depois quando começou a esquentar esse avivamento que hoje nós podemos dizer, que está aqui nessa igreja hoje, você vê que todos estão no mesmo espírito. É todos, entra num plural também. Então eu vejo o seguinte, que quando se precisa consertar a igreja, que é um corpo, deveria ser todos. Todos entrar num sentimento de arrependimento, um sentimento de perdão, um sentimento de culpa pelo outro, pelo seu irmão, porque é você mesmo, que a igreja é um corpo, e todos sentir a mesma dor, para que o avivamento continue. Conforme foi aqui, eles arrependeram-se e andaram com panos de saco na cabeça e cinza. Mas era todos, não era só um. Então eu vejo que a vitória da igreja daquela época, do tempo de Neemias, foi porque todos fizeram. Eu acredito que Neemias sozinho, talvez se ele se arrependesse e andasse com pano de saco na cabeça, não ia fazer muita coisa, mas como todos entraram no mesmo sentimento de arrependimento, e todos fizeram, e o povo arrependeu, Deus aceitou e mandou para todos. Eu acredito, se nós todos dessa igreja ficar com esse sentimento de arrependimento, com esse sentimento de que não somos muitas coisas, e que só Deus pode fazer, eu creio que esse avivamento que veio para a igreja de Manchester, ele não vai parar por aqui, ele vai continuar. Ele vai continuar só crescer, mas tem que ser todos. Glória a Deus, né? E como podemos ver também, o povo de Israel, eles ficaram 3 horas. A palavra de Deus fala, a minha Bíblia fala 3 horas, né? Eles ficaram 3 horas lendo a palavra do Senhor. E depois, as outras 3 horas, eles começaram a pedir perdão a Deus pelos pecados, né? Dos seus líderes, dos seus reis, dos seus sacerdotes, daqueles que tinham guiado o povo e tinha virado a costa pelo Senhor, né? Então, como o Frank falou, todos nós temos que se arrepender para que haja um verdadeiro avivamento na nossa igreja, no nosso povo, no nosso país, na nossa cidade. Todos têm que se humilhar. Como o Frank falou, foi bem colocado. O povo, né, pastor Jonas? O povo se humilhou diante da presença do Senhor. Neemias foi só o canal, né? Foi só o que conclamou o povo, né? E o povo despertou. E como todas as vezes que os pastores vêm aqui e pregam, né? Sempre está pregando. Chegou a hora de arrepender. Jesus está voltando. Larga os seus maus caminhos. Outra coisa também que me chamou a atenção aqui, ó. Os israelitas se separaram de todos os povos estrangeiros, Frank. Eles se separaram do povo estrangeiro. Eles falaram assim que, tipo, as filhas dos israelitas não iriam casar com os rapazes, filhos dos outros povos estrangeiros, e nem os rapazes dos israelitas, os filhos, não iriam lá fora buscar. Isso foi totalmente entregue ao Senhor. Mesma coisa é nós. Se queremos uma bênção do Senhor, temos que buscar na parentela. Porque quando vamos buscar lá fora, estamos correndo um certo risco. Israel, totalmente, tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, eles passam a fazer certo. E o Senhor lá no céu ouviu o clamor deles, né? Separação do mundo.
Amém. É desse jeito mesmo, varão. É isso mesmo, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção, além deles ter orado durante 3 horas, né, ter lido primeiro, né, a palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus. Quantas horas, vou fazer uma pergunta aqui, quantas horas por dia você tem lido a palavra do Senhor? A revistinha pergunta, pode ver. Quantas horas? Quantos minutos por dia? Ou quantos dias por semana? Será que pelo menos um dia, vou saber mais, será que pelo menos um dia nós temos lido a palavra? Não estou generalizando também, para mim também, entendeu? Será que pelo menos um dia da semana, não vou nem falar horas por dia, né? Porque nós temos lido a palavra do Senhor. Eles, quando eles vêem que eles estavam fazendo aquilo que não estava agradando ao Senhor, eles pegam a palavra do Senhor, levantam onde que eles estão. E durante 3 horas, lê a palavra, porque quando nós lemos a palavra, nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Quando lemos a palavra do Senhor, vemos se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. E quando eles começam essas 3 horas que eles leem a palavra do Senhor, eles veem que a nação não estava fazendo aquilo que agradava o seu Deus. Então o que eles fazem? Nas outras 3 horas, do mesmo jeito que eles leram 3 horas eles se arrependeram. Eu quero te dizer que sempre quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que sempre há coisa dentro de nós, eu falo por mim, que ainda há que mudar. Para que um verdadeiro avivamento de Deus aconteça na nossa igreja, primeiramente tem que mudar eu, tem que mudar você, tem que mudar o povo do Senhor, né? Como foi naqueles dias. Todo o povo humilhou. E como todo o povo humilhou, o avivamento do Senhor chegou até eles. Eu tenho muita coisa para falar, mas o tempo vai ser curto, eu vou ter que ir passando assim. Meu Deus. E outra coisa também que eu achei muito lindo, os levitas conclamavam o povo e dizia: bendito seja o Senhor glorioso. A tua grandeza está sob toda a expressão de louvor. Toda a expressão de louvor, tudo aquilo que eles poderiam dar para o Senhor ainda, não era nada incomparável àquilo que Deus tinha feito por eles. E só tu, Senhor, fizeste os céus, os mais altos dos céus, os mares e tudo que nele há. E lá no céu todos os anjos adoram ao Senhor. Então, meus amados irmãos, somos tão pequeno, que se nós dar a nossa maior expressão de louvor, ainda não é nada, né? Mas Deus ainda mesmo assim nos ouve, né? E Ele sempre quer nos ouvir, Ele sempre quer que nós proclamamos o nome dEle, Ele sempre quer que nós rendemos a Ele, que nós prostramos diante dEle. Há momentos de minha vida que eu chego e me prostro diante do Senhor. Falo: Jesus, é pela sua misericórdia que eu ainda estou de pé. É pela sua misericórdia, papai, que eu estou na sua presença. Porque todos os dias da nossa vida, o mundo está querendo nos tragar, está querendo nos chamar. Para nós que somos jovens não é fácil. São muitas oportunidades, são muitas bandejas, são muitas coisas que nos balançam. Há momentos da minha vida que eu falo: meu Deus, será que está valendo a pena? Que eu tenha abandonado mão das minhas vontades, dos meus desejos para ler. Você pensa que é fácil vir aqui na frente lecionar uma escola bíblica dominical? É horas e horas de estudo. Quem leciona a palavra sabe. Você deixa de fazer a sua vontade, que você tem no seu coração, para fazer a vontade de Deus. Mas eu fico feliz que Deus lá no céu está recebendo. E Ele quer que todos nós larguem o nosso tempo, as nossas vontades, para fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle é a suprema. A vontade dEle é de bênçãos para a nossa vida. E todos aqueles homens que fizeram a vontade de Deus e fazem a vontade de Deus, vocês podem ver que a vida deles é diferente. Há frutos na vida deles. São pessoas que quando pega a palavra para falar, você vê a diferença. E o como que Deus usa, e o como que Deus guarda. E as tantas bênçãos e tantos milagres que Deus tem feito nas suas vidas. Aleluia. Eu não vou pregar não, vou só lecionar hoje. Vamos para o segundo tópico. Sinais do verdadeiro arrependimento. Meu Deus. Quem pode ler para mim? Fazer um favor. Ao se lamentarem, os israelitas não expressaram um mero remorso. A partir de atitudes e gestos demonstraram um sincero arrependimento, pois vestiram-se de pano de saco e traziam terra sobre si. Tais gestos evidenciavam, no Antigo Testamento, profunda humilhação diante de Deus. O uso da terra sobre a cabeça, por exemplo, denotava tristeza pelos pecados. Amém, né? Então nós vimos aqui que a tristeza, quão grande era a tristeza do povo israelita. Trouxeram sobre as suas cabeças, né, terra, porque eles viam que eles tinham errado diante do Senhor, que os seus antepassados tinham virado as costas diante do Senhor.
Se vocês quiserem comentar, eu vou deixar liberdade para vocês falar alguma coisa que Deus colocar no coração de vocês. Fiquem à vontade. Essa aula aqui nós vamos sair daqui conscientizando, como o Patrício falou, que Deus não quer apenas um remorso nosso. Deus não quer apenas um gesto nosso. Deus quer um verdadeiro aquebrantamento diante dele. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar. Tem oportunidade. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui que a palavra de Deus nos fala, né? Dá o tópico de Jó 2:12. Quando os 3 amigos de Jó, Eliafaz de Temá, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, souberam todos os males que tinham acontecido até a vida de Jó, viram como que Deus tinha permitido que o inimigo venha e se andasse contra aquele homem de Deus. Quando eles chegam até Jó para levar uma palavra de consolo para Jó, eles não aguentam ver a situação daquele homem de Deus. E eu lendo a palavra de Deus fala que quando eles viram a distância, mal puderam reconhecer. O estado de Jó é tão triste, é tão terrível, através das chagas, daquilo que tinha tomado conta do corpo dele, que quando os seus amigos de longe o avistam, falam, não, esse não é Jó. O que aconteceu com esse homem? Né? Então cada um deles rasga o seu manto, rasga as suas vestes, e coloca a terra sobre a sua cabeça. Então, como podemos ver no Antigo Testamento, quando eles deparavam com a situação de tristeza, quando a amargura no coração era tão grande, para eles se arrepender, para eles orar, interceder pelo irmão, eles rasgavam às vezes as suas vestes e colocavam a terra sobre as suas cabeças. Esse era um gesto de verdadeiro arrependimento no Antigo Testamento. Nos nossos dias de hoje é diferente, né? Hoje nós não precisamos colocar terra sobre a nossa cabeça, né? Se dá vontade de você rasgar o terno aí eu não sei. Está na benção também. Mas nós não precisamos fazer essas coisas que eles faziam no Antigo Testamento, né? Porque hoje nós estamos vivendo em outros dias, em outro tempo, mas se você quer ter um encontro com Deus, você quer dar a Ele um arrependimento, se até o dia de hoje, eu vou mais profundo, se até o dia de hoje você não teve um encontro com Deus ainda, e no seu coração você sabe que o que você está fazendo não está agradando ao Senhor, e que a sua vida não tem andado de acordo com a vontade de Deus, através dessa aula de hoje eu quero te dizer que começa a orar para o Senhor, começa a pedir a Deus um sinal para que Ele possa mudar a sua vida, e hoje você não precisa mais colocar uma terra sobre a sua cabeça, hoje você não precisa rasgar mais a sua roupa, o véu se rasgou, você vai falar diretamente com o Senhor, chega no seu quarto, no seu secreto, e conversa com o Senhor, que eu sei que Ele vai te ouvir, amém? O evangelista, o bispo está querendo falar. Bem rapidinho, lá no livro de Joel, ele fala assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E adiante ele fala assim, e arrependei. Então é isso que nós precisamos, não rasgar as vestes e colocar terra na cabeça. É rasgar o coração e chegar perante o Senhor, se rasgar o coração, é a sincerar-se a Deus. Chegar e de fato conversar com Ele, esclarecer tudo, chegar na face dele, como poderíamos dizer, de conversar com ele de bigode a bigode e falar com ele os nossos problemas, as nossas falhas, as nossas debilidades, e assim, com uma atitude de arrependimento, e o Senhor vai trabalhar ao nosso favor e vai mudar a nossa história. Nós temos que saber também que nós temos, como o bispo falou, foi bem colocado, nós temos que arrepender dos nossos pecados e não voltar a praticar mais aquilo que nós fazia. Arrepender, um arrependimento verdadeiro, né, Jorge? Largar a mão mesmo, tipo, não ficar, peca hoje nisso aqui, pede perdão a Deus, Deus ouve do céu, amanhã peca de novo, né? Aqui nós temos que ver que o verdadeiro arrependimento é aquele que você confessa e deixa, né? E nunca mais comete aquele mesmo ato. Aleluias. Deus é bom, né? Então Deus, todavia, continua requerendo de seus filhos o sincero, profundo arrependimento. Aleluia. Quem pode ler o tópico 3 para mim, fazendo um favor? Amém. Quando você colocou os amigos de Jó aí, você viu que eles não fizeram para eles também, né? Eles usaram de misericórdia para com a vida do outro. Misericórdia significa sentimento doloroso pela miséria de outrem ou de outra pessoa. É assim que a igreja tem que ser.
Amém? Aleluia. Bem colocado, Frank. Apartaram-se dos povos idólatras. O relacionamento com os povos estranhos levaram Israel à idolatria, contrariando frontalmente a lei de Deus. Por isso, o sacerdote Esdras determinou aos israelitas que despedissem suas mulheres estrangeiras. Vivendo um grande e autêntico avivamento, o povo apartou-se dos costumes pagãos e passou a andar segundo a vontade de Deus. Este é o fruto do despertamento espiritual que vem do Senhor. Amém. Eu vou deixar vocês com a oportunidade. Pode comentar, se alguém quiser comentar. Hoje nós estamos aprendendo. Pastor Jonas, fica à vontade. Nós podemos observar aqui nessa passagem que o próprio sacerdote Esdras, ele ficou extremamente decepcionado pela atitude do povo, pela forma que o povo estavam agindo, e ele foi o primeiro a tomar uma decisão, né, de sair da sua posição, do seu lugar, se humilhar, sentar sobre a cinza, rasgar suas vestes, seu manto, arrancar os cabelos da cabeça. Imagina, ele estava arrancando os cabelos, não sei como, mas ele demonstrou assim um gesto tão diferente a ponto de chamar a atenção de todos, a ponto de todos verem que ele estava mesmo preocupado com alguma coisa, tinha alguma coisa estava acontecendo e que não podia continuar, precisava mudar. Então, o que nós podemos observar é que nos dias em que estamos vivendo, nem sempre acontece assim, né? Às vezes, há líderes que não se incomodam muito com a situação, né? Às vezes as coisas estão indo cada vez pior, os trabalhos estão perecendo e as bênçãos de Deus estão sendo retidas, e enfim, almas não estão se convertendo, e Jesus não está operando maravilha, e às vezes o líder não está nem se incomodando com isso também, né? E quando Jesus falou do pastor que deixou 99 ovelhas no aprisco, que saiu atrás de uma ovelha, ele estava falando de uma grande preocupação que o pastor tinha com o rebanho, né, com as ovelhas. E nós, às vezes, podemos ver em nossos dias que nem sempre acontece isso mais, né? Há pastores que deixam o rebanho de qualquer forma, às vezes vão indo embora, vão desaparecendo, vão sumindo, e o lobo vem arrebatando as ovelhas, o rebanho vai diminuindo, enfim. E isso tem acontecido muito em vários lugares, não só aqui, como em outras regiões. E eu conheço obreiros aqui ou no Brasil também, que não estão nem ali pelo rebanho. Estão cuidando de si mesmo, estão apacentando a si mesmo e estão preocupados com a sua própria vida e não estão nem aí com o rebanho. Ou que seja pastor, que seja líder de grupo, que seja pessoas que têm um compromisso na liderança de qualquer coisa na igreja, nós devemos nos preocupar com aquilo que fazemos, com aquilo que assumimos, com o compromisso que assumimos diante da igreja, diante do pastor, diante de Deus, devemos nos preocupar. E a nossa preocupação deve ser em ver o trabalho fluir, o trabalho crescer. Tem pessoa que tudo que ele põe a mão flui, ele luta, ele batalha, ele vai avante, ele jejuma, ele ora, ele trabalha, e o trabalho cresce. Tem alguns que não. Então, Esdras, nesse caso, ele viu que o povo estava em pecado, que o povo estava em péssima condição e que Deus não estava agradando, e ele foi o primeiro a se jogar na cinza, colocar o rosto em terra. Ele chegou a dizer que não era digno de levantar a voz ao Senhor, de falar com Deus, e ele se prostrou.
Às vezes nós queremos que os outros se humilhem, que os outros se prostrem, que os outros rasguem as suas vestes, que os outros arranquem os seus cabelos, vão para o pó. Mas às vezes nós mesmos, que deveríamos ser o primeiro a rasgar as nossas vestes, sentar sobre essa, jogar terra sobre a nossa cabeça e se humilhar e demonstrar profundo arrependimento para que os outros possam ver, ser atraído pela nossa atitude de humilhação e de contrição. E o povo se unir, todos em um só sentimento e um só propósito. Porque quando nós vemos o nosso líder rasgando as vestes e se humilhando e pondo a cara no pó e clamando ao Senhor, os outros ficam atraídos pela forma que o líder está sentindo. Porque ele, como líder, tem um contato direto com Deus e ele está percebendo a situação do povo. Então, Esdras aqui, ele fez isso, a ponto do sacerdote aqui chegar e começar a conversar com ele. Não, Esdras, olha, nós pecamos mesmo, nosso povo casaram com as mulheres lá, de estranha, mas tem uma coisa, ainda há esperança para Israel. E o povo, ele começou a falar, não, vamos agir, vamos tomar atitude, vamos entregar essas mulheres, vamos devolver os filhos que nasceram. E há coisa que nós trazemos para dentro de nós, e há coisas que é gerado dentro de nós e que nós temos que pôr tudo para fora, mandar embora. Alguma coisa a gente traz de lá, e outras coisas já nascem aqui dentro de nós, mas nós temos que pôr para fora, expulsar, tirar isso de dentro de nós, para que possa acontecer um verdadeiro avivamento. E isso começando conosco, com os líderes, com os obreiros, com os pastores, com os liderantes, com os pregadores, com os cantores, com aqueles que estão na frente, devam ser os primeiros a tomar essa atitude para que os demais possam ser atraídos pela nossa atitude. Veja bem, começou aqui um grupo de oração com poucas pessoas, mas tem dia que a igreja está cheia de gente orando. Quer dizer, quando o líder toma uma atitude, seja de humilhação, qual for ela, os demais são atraídos por aquela atitude e Deus abençoa, porque o povo se ajunta e o avivamento acontece. Amém. Diogo quer falar também, Diogo? No ponto 3 diz assim, ó, o relacionamento com povos estranhos levaram a Israel a ídolos, a idolatria. Aqui a própria Bíblia nos diz que mais associações corrompem bons costumes. E eu queria frisar que nesta manhã nós possamos entender que nós não devemos associar com certos tipos de pessoas. O próprio salmista dizia que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores, para que nós não possamos ser contaminados. Nós podemos conversar, podemos ter diálogo, mas nós não devemos nos contaminar, para que nós não possamos ser tragados por eles. E se nós não estivermos verdadeiramente firmados espiritualmente, podemos ser levados por eles, podemos cair. E nessa manhã que nós possamos entender isso e sermos fortificados aí no Senhor, amém? Verdade, né? Então os israelitas eles se afastam dos povos pagãos, né? Sai para lá, vocês ficam para cá, nós vamos para lá, porque os povos pagãos eles praticam feitiçaria, eles adoram a outros deuses, eles cultuam a mortos, eles fazem tudo aquilo que aborrece ao Senhor, né? E essas coisas são repugnantes diante do nosso Deus, diante dos olhos do nosso Senhor. Então, se na sua vida, como o Diogo falou, se na sua vida tem tido influência de pessoas pagãs, de pessoas que não estão na mesma visão que você, que estão atrapalhando você de ser um servo de Deus, sai fora deles. Como podemos ver aqui, a Bíblia nos relata que o povo de Israel afastou dos povos pagãos, das outras nações. Afastar, meus irmãos, é falar, ó, Deus abençoe vocês. Né, pastor João? Fazer um exemplo aqui. Deus cuida de vocês e eu vou fazer a vontade de Deus. Toda vez que nós vamos entrar diante da presença de Deus, tem que haver uma renúncia. Então, o povo israelita, eles viu que se eles continuassem no meio das nações pagãs, eles seriam ser contaminados. Em vez deles influenciar, eles seriam influenciados, como estava acontecendo no povo de Israel, né? Então, vamos ao próximo tópico, que a hora já está avançada. Nós lemos o tópico 3, né? Relembrando a história do seu povo. Foi isso mesmo, Frank?
Agora vamos ao terceiro, né? A grande misericórdia de Deus. A lei do Senhor e a reminiscência. Ok, Quem pode ler, fazer um favor? Valorizando a lei do Senhor. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. Mas mais uma vez a lei do Senhor é exposta. Sua leitura e explicação tomaram a 1/4 do dia. Foram exatamente 6 horas de ensino da palavra de Deus. E todos ouviram atentamente. Ninguém deixou o seu lugar. Tem você se alimentado regularmente da palavra de Deus? Meu Deus. A pergunta aí. Tem você regularmente alimentado da palavra de Deus? Temos nós regularmente alimentados da palavra de Deus? Meu Jesus, né? Os israelitas ficaram onde estavam, né? O livro da lei do Senhor, seu Deus. Na minha Bíblia, como eu falei para vocês, fala durante 3 horas, né? Eles ficaram onde que eles estavam? Durante 3 horas oraram, durante 3 horas pediram perdão aos seus pecados, né? Mais uma vez eu vou frisar, nós temos que ler a palavra do Senhor e pedir perdão a Deus dos nossos pecados, né? No Neemias capítulo 9, 4 e 5, como eu falei para vocês já, né? Em pé na plataforma estavam os levitas e conclamavam ao Senhor dizendo: levante-se e louve ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Temos nós proclamados ao Senhor? Temos nós levantado onde estamos e agradecido ao Senhor? Não estou falando que nós não temos feito isso, né? Estou dando só um exemplo, uma reflexão, para que se nós não estivermos fazendo, que através do dia de hoje nós possamos a fazer, né? Temos nós clamado em alta voz, temos nós pedindo a Deus misericórdia, como o Franco falou, dos nossos irmãos que estão perecendo, como o pastor Jonas colocou, temos nós corrido atrás da ovelha perdida. O nosso Deus nos mostra que se tiver 101 se desgarrar do meio do rebanho, Ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Porque uma alma para Deus é mais valorosa que o mundo inteiro, né? Perdido. Então, não podemos esquecer. Deus me falou um negócio aqui, uma coisa que nós temos que, meu Deus, umas coisas que nós temos que renunciar do nosso dia de hoje. Toma cuidado com aquilo que a gente fala, né? Se você não pode abençoar a vida do seu irmão, se seu irmão tem vindo na casa do Senhor e se você não gosta dele, não critica ele, não joga pedra nele. Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos matando uma pessoa, nós estamos desanimando uma pessoa. E nós não somos boca do inferno, nós somos boca de Deus na terra. Uma coisa que acontece, não vou falar em Manchester, aqui graças a Deus todo mundo é perfeito, né? Aleluia! Olha como todo mundo sorriu. Não é que não, é por aí, né? O que mais tem desanimado as pessoas dentro da casa de Deus, o que mais afeta as pessoas, afeta nós, é uma palavra negativa, que não vem do mundo, vem do nosso irmão do nosso lado, que não crê em nós, que em vez de ajudar você, incentivar quando você dá a palavra, ou incentivar você quando você prega, te lança, fala, esse cara aí está com nada não. Quero dizer nessa manhã que Deus me falou que nós não somos murmuradores do inferno. Se nós quer ver uma casa de Deus cheia, se nós quer ver uma igreja de Deus cheia, se nós quer ver frutos na casa de Deus, se nós quer ver o nosso irmão abençoado. E outra coisa, tudo aquilo que nós desejamos para o nosso irmão vem em dobro na nossa vida. Se você ministra a bênção de Deus sobre a vida dele, você vai recolher em dobro. Mas se você maldiz a vida dele, você pode ter certeza também que diante de Deus você vai ter que pagar. Ok? Nessa manhã Deus colocou no meu coração aqui agora eu vou falar. Não deixa o diabo, não deixa a voz de Satanás colocar no seu coração raiva, angústia, remorso contra o seu irmão, contra a sua irmã. Essas coisas não provêm de Deus. Essas coisas é maligna. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu a repreendo, ó Deus, todas essas coisas malignas, ó Pai, que se porventura, ó Deus, tenha acontecido no meio da sua igreja, tenha acontecido no meio do seu povo, papai. Hoje, ó Deus, nós estamos arrependendo diante de Ti, ó Pai. Estamos ouvindo a Sua voz, ó Pai. E vamos, ó Deus, abençoar os nossos irmãos, ó Pai. Vamos rasgar as nossas vestes, ó Deus, se for preciso, ó Pai. Vamos, ó Deus, colocar terra sobre as nossas cabeças, ó Pai. E vamos, ó Deus, orar, ó Deus,
pedindo a Deus o seu livramento, pedindo a Deus o seu perdão, pedindo a Deus a sua força, pedindo a Deus a sua misericórdia, ó Deus, sobre a cidade de Manchester, sobre, ó Deus, o povo da sua igreja, papai querido, em nome de Jesus. Amém. Isso aqui não estava suposto a fazer, mas eu tinha que fazer. Aleluias. Vamos para o outro tópico. Só para frisar algo que eu li aqui, que eu vi muito interessante, está acontecendo muito nos dias de hoje, nosso meio. Aqui no finalzinho fala assim, ó, e todos a ouviram atentamente. Ninguém deixou o seu lugar. O segredo aí está aí, ó. Hoje em dia, você pode ver que as pessoas do nosso meio, que se encontram fracas, desanimadas, são pessoas que não ouvem mais a voz de Deus. Não reverenciam a palavra de Deus. Felizmente, hoje a tecnologia está entrando no meio da igreja, e é benção para uma parte, maldição para outra, porque hoje você vê o povo desapercebido no culto, é o tempo todo mexendo nas coisas, checando, olhando, fuçando, entendeu? Você pode ver, eu fui no culto ontem, eu vi lá adolescentes, velhos, novos, todas as idades, o tempo deles é envolvido com o iPad, com o iPhone, mandando textos no meio do culto. O homem está pregando, a pessoa está fuçando, está olhando, tirando foto, uma falta de respeito. Você pode ver, eu não estava lá não, mas eu creio que quando eles estavam lendo a lei, eles estavam todos olhando para aquele que estava lendo a lei. Todos olhando para aquele que estava falando a palavra de Deus. Hoje nós estamos ensinando, hoje nós estamos pregando, as pessoas estão de cabeça baixa, as pessoas estão fuçando no telefone, as pessoas estão mexendo no raio que for, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Naquele tempo havia uma atenção, que todos estavam atentos, e nenhum deixaram o seu lugar. Eu entendo que há pessoas que precisam sair, isso aí a pessoa já vai entender que não é, mas tem pessoas que elas não precisam sair, tem pessoas que eles não precisam estar mexendo em outra coisa, porque nesse momento aqui, Deus está falando através da vida do Johnny e de ninguém mais aqui. A palavra hoje está com o Johnny, Deus está falando através da vida do Johnny, ele é o porta-voz. Ele é o maior que hoje, porque ele está com a palavra de Deus. Nós, claro, estamos comentando, estamos falando, mas a palavra está com o Johnny. Ele é o porta-voz. Eu não sou melhor que o Johnny aqui hoje. Entendeu? Eu não sou maior que o Johnny aqui hoje, em nenhum momento. Mas ele hoje é a boca de Deus. Então nós temos que prestar atenção e parar de ficar julgando palavra, parar de ficar procurando palavra para tentar ir de conta ao professor que está ministrando. É isso que está acontecendo no nosso meio. Pessoas desapercebidas, pessoas que, é o Johnny, então, estou dando um exemplo que você é o professor hoje. O Johnny, não, eu vou ficar fuçando aqui, vou mandar texto lá para o Brasil, entendeu? Ele é o boca de Deus aqui hoje. Ele está com a palavra de Deus. Então, fique atento. As nossas vidas só muitas vezes não vão para frente, porque nós ficamos desapercebidos na casa do Senhor. O pastor Júnior falou aqui no simpósio algo que marcou eu. Deus está falando aqui, irmão, Deus quando essa igreja foi fundada em Manchester. A sua vida, a minha vida muitas vezes está torta, não é por causa da palavra, não, porque a palavra sendo pregada, é pelas nossas atitudes de falta de respeito no culto, falta de respeito numa escola bíblica, falta de respeito numa oração, é as nossas falhas, é a nossa falha. E aqui o povo, o avivamento, arrependimento, é prestar atenção. Opa, Deus está falando aí, eu vou ficar ligado, entendeu? Agora fica de cabeça baixa aí, taca água para a pessoa, ver se a pessoa pega. Não pega, está despercebido, não está ouvindo a voz de Deus. Entendeu? Então a gente tem que entender isso aí. Vim para casa do Senhor, respeito, reverência. A palavra está ali, não está com você. Se estivesse com você, você estava lá, ele estava aqui. Então ouve a voz que está falando ali, presta atenção ali, entendendo? Vamos ouvir a palavra para nós ser libertos. Agora ninguém ouve a palavra, fica com alguns despercebidos, alguns caçando coisas que nem está a ver com a matéria, está entendendo? Aí perde a bênção, fica aí sem dar fruto na casa do Senhor. O que o de Jorge fala é sério. Às vezes você vê uma pessoa igual de Jorge falando, você fala, o cara fala demais, mas o dia que você verdadeiramente começar a ler a palavra de Deus, você vê que os líderes daquela época, do Antigo Testamento, eles não estavam nem aí. Deus fala com nós. É um preço que é pago, né, Jorge? Você vê, eu vejo amigos meus morrendo dentro da casa de Deus, como o Jorge falou. Você fala para o cidadão, ele não muda. Não há um fruto de arrependimento. Amigas, pessoas morrendo, gente. Gente, as pessoas estão morrendo aí fora. O que é de pessoas no Facebook que eu tenho visto, que tem falado, a minha vida está acabada. Eu sou jovem, eu tenho visto jovem, moças, rapaz. Não tem alegria, as coisas não dão certo. Não tem paz. Chega um final de semana, não tem aonde ir.
Qual que é a nossa paz? Onde está a nossa alegria? A palavra de Deus fala, que Neemias fala, que a alegria do Senhor é minha força. A nossa força está em Jesus. A nossa alegria está em Jesus. Como o bispo falou um dia e trouxe aqui na nossa igreja, nós temos um vazio, o ser humano tem um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus. Imagina o tamanho desse buraco que tem dentro de nós. Imagina o tamanho da cratera. E não é porque nós servimos a Deus que nós somos santos. Não pensa que eu sou santo, não. Santo foi só Jesus, mas nós temos que procurar darmos fruto. Porque eu estou aqui hoje, tem pessoas aqui me assistindo, está online me assistindo. O dia da manhã eles vão apontar, os acusadores vêm para apontar. Não é, pastor Jonas? Então nós temos que saber que nós somos homem de frente. Como o pastor Jonas falou, a gente se sente pequeno às vezes, né? Você fala, nossa, um professor de escola dominical, você pega a revistinha e fala, mestre. Mestre, você já quase cai para trás, né? Mestre é Jesus, né? Você vê mestre, eu falo, Jesus, mestre. Mas Deus é bom. Eu quero te dizer, no mesmo lugar que eu estou aqui hoje, Deus vai te colocar. Você vai a lugares mais altos e mais longe ainda. Porque eu não ansiava estar aqui. Eu não pedia a Deus para estar aqui. Mas a partir da hora que eu comecei a dar, eu vou falar, vou dar um pouquinho só para Deus. Deus já tem feito muitas coisas na minha vida. Quando você começar a dar o seu pouquinho para Deus, Ele vai multiplicar esse pouquinho. Você vai ver as bênçãos do Senhor na sua vida. Você vai usufruir do melhor de Deus. E outra, fica tranquilo. Se talvez você não tenha usufruído ainda, você irá usufruir. Se você não usufruir nessa terra, você vai usufruir no céu. Porque Deus nos chamou para ser salvos. E Deus nos chamou para ser luz nesse mundo. Meu Deus. Aleluias. Quem pode ler o próximo tópico, fazer um favor? O negócio está gostoso aqui hoje, viu? Top 2, a confissão dos pecados. Igual tempo foi dedicado à confissão de pecados. Na outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. É importante observar que a leitura da palavra gerou contrição, resultado em confissão de pecados. Assim, o avivamento espiritual não demorou a chegar. Eu estava lendo a escola dominical hoje de manhã, vou até comentar um pouquinho aqui. À vontade, varão. E nós vemos aqui neste tópico que eu acabei de ler, que até para a gente poder fazer confissão do nosso pecado a Deus, nós precisamos de dedicar o tempo. Não é só chegar na igreja às vezes. Muitas vezes nós chegamos na igreja, dobramos o nosso joelho e já vamos logo, Senhor, me perdoa meus pecados. Eu estava conversando com o de Jorge domingo, na hora que nós estávamos evangelizando, e segundo simpósio jovem que tivemos aqui, preparando uma geração, o Darla deu uma escola aqui, mas uma escola que eu fiquei, me alegrou meu coração, porque ele falou uma coisa, e eu tentei falar para o de Jorge lá, e aquela coisa me fugiu da minha cabeça, e Deus me trouxe a memória agora. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus, dobramos nossos joelhos, nós confessamos a Deus nosso pecado, falamos com Deus que queremos trabalhar, falamos com Deus que estamos disponíveis, colocamos disponibilidade de Deus, mas quando Deus vai falar com nós, o que nós fazemos? Nós agradecemos a Deus, levantamos e vamos embora. Não esperamos Deus falar conosco. E isso tem acontecido no meio da nossa igreja. E o que acontece é o seguinte, é que hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, Deus está preparando uma geração. Esta geração somos nós. Deus está levantando homens e mulheres que estão com sede. Deus não está olhando se sabe ou se não sabe, se é capacitado ou se não é. Se é capacitado, Deus está usando. Se não é capacitado, Deus está capacitando. Porque Deus tem um povo lá fora, escolhido, que é para nós poder ir buscarmos. Mas para nós poder chegar a este povo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dedicar o nosso tempo, nós precisamos de confessar a Deus o nosso pecado, que realmente nós somos pecadores, e adorar o Senhor nosso Deus. E depois e temos que observar que a leitura da palavra gera contrição, resultado e confissão de pecados. Assim o avivamento espiritual não demora a chegar. O avivamento espiritual aqui na Igreja Maceió já chegou. Nós já estamos vivendo esse avivamento. Agora é levar ele lá para fora. Não só aqui para dentro, lá para fora. Levar para trazer as almas aqui para dentro. Meu Deus, né? Não vou nem falar nada não, o varão já falou tudo. Deus usou ele ali. Vamos para outro tópico também, que as horas já estão passando. É desse jeito, meu Deus do céu, né? Às vezes nós chegamos correndo, né? Deus, obrigado por esse dia, levanta e já vai pegar o que tem que fazer. A vida da gente é tão corrida que às vezes, muitas das vezes, não vou falar às vezes,
nós demos um pequeno louvor ao Senhor, uma pequena adoração, um pequeno quebrantamento, um pequeno tempo, e Deus está querendo mais tempo com Ele, né? Mais tempo fazendo a vontade dEle, mais tempo prostrando diante dEle, porque um dia, eu gosto muito de falar, porque eu também sou crente, hoje eu ouvi muito falar, minha mãe sempre fala para mim, um dia Deus vai nos tirar dessa terra, Deus vai tirar a igreja de Manchester, de dentro da igreja de Manchester, Deus vai tirar um povo, quer dizer, meus irmãos, que nem todos irão subir, é duro de falar, Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja, você está entendendo? Nós estamos vivendo hoje, tem igreja que tem 1 milhão de pessoas, tem igreja que tem 3 milhões de pessoas, mas eu quero dizer para você, a minoria está fazendo a vontade de Deus, é a minoria, eu falo por mim, cansei quando eu era jovem na igreja, mas não estava nem aí, ia como turista, ainda bem que Deus mudou a minha vida, tem muitos turistas, o Jorge está falando, tem turista dentro da casa de Deus, jovens com os ouvidos, com tampão no ouvido, com a mente fechada, com o coração servil, um coração duro, pessoas, homens e mulheres, e Deus quer quebrantar essas vidas, Deus quer quebrar tudo isso, senão essas pessoas vão perder a salvação, como o de Jorge falou, ouvindo a palavra de Deus todo dia, não vai desfrutar no mundo, nem dentro da casa de Deus, crente morto não vai entrar no céu, Deus vai vomitar, pessoas com a vida fraca na presença de Deus, Deus vai lançar fora, outra coisa, né? Homens que vão curar, aqueles que vão falar no último dia, em seu nome, Senhor, orei e paralítico levantou, em seu nome Deus cego curou, Deus não está preocupado com isso, porque foi no nome dele, se chegar no último dia e você fez tudo isso na sua vida, e lá no final você volta atrás, como nós vemos o exemplo de Salomão, vai perder a salvação, porque Deus conhece o fundo do nosso coração, nesta manhã que nós possamos refletir nessas palavras que veio aqui agora, que não estava aqui na arcada onde que eu tinha feito, né? Seja um verdadeiro crente, né? Eu falo por mim, meu Deus, ajuda. Eu sempre estou pedindo a Deus, ajuda, Pai. Não deixa eu sair dos seus caminhos. Não deixa, ó Deus, eu voltar atrás. Meu Pai sabe. Eu luto com as minhas vontades, eu luto com as minhas forças. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, irmãos. Porque Deus sabe aquilo que eu falo com ele nas orações. Chega diante do Senhor, pede a Deus perdão pelos seus erros. Pede a Deus perdão pela sua arrogância. Eu falo por mim, pela nossa hipocrisia. Pelo nosso eu, às vezes, pela nossa soberba. Saul foi rejeitado porque a soberba chegou até o coração dele. Deus teve que escolher outro rei. E outra, se a soberba chegar até o nosso coração, chegar até o meu coração, Deus me arranca e coloca outra. Se tem líder, se tem pastor, Deus arranca e coloca outro. Deus não está nem aí, varão. Deus não está nem aí. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer homens e mulheres que falam o que Ele fala e faz aquilo que Ele quer. Meu Deus. Tremendo. Eu sabia que nessa manhã havia arrependimento. Porque eu chorei. 6:30 da manhã eu acordei e não consegui dormir. Pedindo primeiro perdão a mim, para Deus, pelas coisas erradas que eu tenho feito. Falei, Jesus, eu não sou nem digno, Pai, se for ver, de falar isso, Pai, mas do mesmo jeito que o Senhor usou Neemias, Pai, hoje eu estou com a palavra, Deus, e eu vou falar aquilo que o Senhor quer que eu falo, Papai. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos aquebrantar diante do Senhor. Se nós viemos 5 dias na oração, ainda é pouco, Deus quer 10. Se nós pregamos uma vez, Deus quer que nós prega 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque as almas estão gemendo. Pessoas do nosso lado estão morrendo. E outra coisa, eu também não tenho uma boa notícia para te dar. Nós estamos com uma alma do nosso lado. E se nós não pregar, o dia da manhã Deus vai cobrar de nós. Porque nós temos que gerar, no final dessa lição aqui, ó, o ID 28, capítulo 18 e 20, né? 19 e 20. Nós vamos ver o ID. ID, batizai, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, batiza. Nós temos autoridade, nós somos delegados pelo Senhor para abençoar as vidas, para trazer pessoas. E outra coisa, não afastar da casa de Deus, mas trazer. Hoje em dia, né, pastor João, como o pastor João está falando, as pessoas estão afastando os irmãos da presença do Senhor. Nós não temos o direito de julgar os pecados de ninguém, porque nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Não somos pecadores, né, mas às vezes cometemos o pecado, porque estamos na terra. Adão e Eva pecou, e nós nascemos deles, nós temos essa natureza pecaminosa. Aleluia, fala, bispo. Falando de pessoas que vão ficar, pessoas que vão ser retiradas dentro da igreja, nós não temos escolha. A Bíblia diz que o machado está posto à raiz da árvore. E a árvore fala de árvore da sombra, a árvore atrapalha o crescimento de outras plantas. Mas a Bíblia fala também do joio.
Então nós entendemos, eu entendo aqui que a árvore são essas pessoas que estão atrapalhando o crescimento da obra de Deus, estão atrapalhando as pessoas irem para a casa de Deus, estão atrapalhando, estão blasfemando, estão mentindo, estão enganando. Estas são árvores. E a Bíblia diz, o machado está posto à raiz dessa árvore. E o joio são aquelas pessoas que estão vindo para a casa de Deus, são amantes, são amigas de Deus, não atrapalha ninguém vir, ajuda pessoas a vir, mas são joio. Então aí não tem um compromisso com Deus, nada sério. Então estes vão ser colhidos e jogados no fogo. Então nós não temos escolha. Se nós formos árvore, nós temos que dar fruto. Se nós estamos nessa classificação aqui entre o trigo e o joio, nós temos que ser trigo, porque senão vai ficar também. Não pode ser árvore infrutífera que atrapalha os outros e nem joio. Nós temos que ser trigo aí para sermos ceifados aí pelo Senhor e não sermos queimados no fogo. Amém? Amém, né? E o mais interessante, né? O dia estava até conversando sobre essa passagem que o bispo falou, eu e Samuel no trabalho, né? O trigo e o joio, né? Não tem como, né? Por mais que nós vamos clamar, Deus não vai separar o joio do trigo agora. Só no final, né? Os anjos de Deus vai fazer a separação, né, Barão? Exatamente. E o machado está posto à raiz porque as árvores, elas atrapalham o crescimento das plantas. E são essas pessoas que estão aí, atrapalhando o crescimento de Deus. Já foi falado aqui, foi concordado, o pastor falou, e foi concordado aqui, que estas pessoas vão ser cortadas. Vão ser cortadas, essas pessoas que têm atrapalhado o crescimento da obra em Manchester, com blasfêmias, com inveja, com tantas outras coisas, são árvores que estão atrapalhando o crescimento, não estão dando fruto. Então o machado já está posto à raiz dessas árvores aí, e elas não vão mais atrapalhar o crescimento da obra de Deus. O peso de uma palavra de um profeta é muito forte. Eu vejo o pastor Jonas, eu sei que é homem de Deus, eu vejo o pastor José, é homem de Deus. Ai daqueles que brincam com os homens de Deus, viu, gente? Os profetas, quando falavam, acontecia. Eu gosto do Antigo Testamento. Você vê Jonas, foi lá e falou para o povo de Nínive, ó, Deus vai acabar com vocês. Ou vocês arrependem, ou Deus vai acabar. Gente, o rei, um homem normal, Jonas, um profeta, um homem pequenininho. O rei se prostrou, saco, né, panos de saco de cinza. Clamou o povo. A palavra de um profeta de Deus é tão forte que ela faz uma mudança no coração. A pessoa vê, não, se eu não fazer, toma cuidado com aquilo que os homens de Deus têm falado para a sua vida. Olha, hoje a gente fala, hoje em dia tem muitos homens que estão falando da boca para fora. Meu irmão, mas quando é de Deus você sente, viu? Quando é de Deus você sente. Toma cuidado para não regenciar a voz de Deus. Olha, eu estava aqui quando o pastor José falou, eu falei para Deus ter misericórdia das pessoas que ele falou, porque vai acontecer. Sabe por quê, gente? É um homem que está buscando a Deus todos os dias. Né, Jorge? Nós temos visto, tem muita gente aqui buscando a Deus. E o peso no mundo espiritual é muito grande. Porque quando um homem de Deus, ele rasga e fala, meu Deus, arranca fora, porque ele já não está aguentando mais. A dor no coração dele, a tristeza, tem sido tão grande que ele tem visto o diabo vir até as vidas das pessoas e afastado. Então ele fala e rasga e fala, Jesus, arranca fora, papai. Se for preciso, mata. Naquela época, meus irmãos, a terra abria, engolia os homens. Elias, quando orou para Deus lá, foi provado diante dos profetas de Baal, ele foi consumido pelo fogo, queimou tudo, morreu tudo. A palavra de um homem de Deus. Às vezes eu leio, eu fico desse jeito que eu estou falando aqui, eu não consigo nem... meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nessa manhã, toma cuidado com aquilo que os homens de Deus têm falado. Sabe por quê, gente? Às vezes você vê a pessoa pregando a palavra difícil, dura, exortação, ela não está falando para te matar. Ela não está falando para você sair da igreja. É o diabo que é sujo está falando, que ele está falando. Ele não sabe da sua vida. Nós não sabemos da vida. Eu mesmo não sei na vida de ninguém aqui, também não quero saber. Quero orar, entendeu? A pessoa sobe aqui, quando ele dá uma palavra, não é que ele quer te matar, não é... Olha, eu já recebi tanta palavra dura na minha vida, e se eu falar para você, na hora você fica meio... Mas não, foi o melhor para mim. E ouvir os profetas, aquilo que eles falaram, foi o melhor. Amigos meus, a ponto de eu desistir. Tem amigos aqui, não vou citar nome não, porque não precisa ser... Dentro de um carro, a ponto de desistir. Eles falam, não, eu não aceito que você vai largar aquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo chega a uma certa altura da nossa vida, da nossa caminhada, que o diabo quer nos parar. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. Então, ele parando você, ele para milhares de almas, vidas que vão te ouvir, pessoas que vão ser renovadas através da sua palavra, através da sua pregação, através do seu ensino. Então, nesta manhã, não deixe o diabo te parar.
Deus usou Jeremias, uma criança. A criança aqui, quem que é? A criancinha aqui são, né, a Bibia, mas eu acho que ele tinha uns, não sei quantos anos, 15, 20 anos na época, quando era criança, quando Deus chamou ele. Eu sei que ele falou assim: Jesus, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Uma criança não sabe falar, né? Ainda mais pregar para uma nação. Eu quero te dizer, se Deus usou uma criança, imagina nós, que já somos homens, já somos adultos, somos a maioria mulheres. Então é vocês que Deus está chamando, né? É nós que Deus está chamando. Há um povo, há uma nação, né? E Deus vai voltar para nos separar. O tempo ficou curto. Então lemos a confissão do pecado, né? Quem pode ler o tópico 3, fazendo um favor para mim? Relembrando a história do seu povo, os judeus passaram a recordar os fatos que marcaram a história da nação. Desde Abraão, passando pelo êxodo e a peregrinação no deserto, o relato culmina com a posse da terra prometida, onde foram eles abençoados em todos os seus empreendimentos. Os levitas enfatizaram ainda os atos que envolveram a intervenção direta de Deus na vida de seus antepassados. Os seus pecados também são trazidos à tona. Por isso, era necessário e urgente o arrependimento nacional. Amém, né? Como podemos ver aqui, né? A lei de Deus foi lida, explicada ao povo, que confessou os seus pecados e relembrou a história, né? Relembrar toda a história, não tem mais tempo. Relembrar toda a história, né? Quando Deus tirou Abrão da terra de Ur dos caldeus, né? Prometeu uma terra para ele e mudou o seu nome para Abraão. Deus também, o maná de Deus, né? O maná de Deus. Eles andavam no deserto, eles ficaram 40 anos, o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, e Deus mandava comida do céu. Os pés deles, imagina, meus irmãos, 40 anos num deserto, 40 anos andando, e os pés deles não inchavam, os sapatos não estragavam. Como que é a grandeza do nosso Deus, né? Quem pode ler o próximo tópico? Já pode ler também o 1, o 2 e o 3, fazendo um favor. Deus clemente e misericordioso. Apesar de muitos pecados cometidos pelos judeus, Deus não os desamparou. O Senhor é longânimo e misericordioso. E apesar de Israel permanecer na incredulidade, o Senhor continua ainda hoje a zelar por ele e abençoá-lo, levando sempre em conta os termos da promessa que estabeleceu com Abraão. Ponto 2. A súplica de Israel. Já arrependido de seus pecados e prestes a firmar o concerto com o Senhor, os judeus, sob a liderança de Neemias, suplicaram pela misericórdia divina. O povo clamou ao Senhor para que ele não o abandonasse. E reconheceu com temor e tremor que, mesmo diante da tragédia, Deus se fazia presente. Ponto 3. Um firme concerto. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Quando o povo se arrepende e compromete-se definitivamente com Deus, o Senhor restaura-lhe a sorte. Ante a iminência do arrebatamento, faz-nos necessário que nos consertemos com Deus. Além disso, vivemos dias difíceis e trabalhosos. Nossas igrejas vêm-se ameaçadas por ensinos heréticos e muitos crentes já se deixaram tomar pela frialdade espiritual. E o mercantilismo que ameaça a pureza do Evangelho. Não podemos ficar indiferentes. Humilhemo-nos, confessemos nossos pecados e clamemos pelo favor divino. Somente assim o Senhor nos mandará um poderoso e genuíno avivamento. Amém, né? Como podemos ver, as igrejas já têm sentido o impacto da frialdade no meio do povo, né? Muitas pessoas dentro da casa de Deus e longe do Senhor, como os irmãos já relacionou nesta manhã. E ainda mais, né? Falsos profetas, ensinos heréticos, né? Coisas que têm tentado turbiar a mente da pessoa, né? Em dois pensamentos. E nesta manhã, meus irmãos, que nós não venhamos cair nessas astutas ciladas de Satanás, que nós venhamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações,
arrependermos diante do Senhor, assim como Israel reconheceu os seus pecados, assim como Israel reconheceu as falhas dos seus reis, dos seus sacerdotes, dos seus líderes, e voltaram ao Senhor. E como vemos aqui, e quando eles fizeram tudo aquilo que não agradava o Senhor, enquanto eles não tinham arrependido diante do Senhor, a terra espaçosa, a terra grande e a bonança que era para eles, os inimigos deles, usufruiu, tomou conta, e eles ficaram como servos. Nesta manhã Deus não quer que nós sejamos servos. Deus quer que nós tomamos posse das bênçãos que Ele tem para nós. Deus não quer que nós ficamos apenas numa quantidade pequena. Deus quer que nós aumentamos a quantidade na casa dEle. Deus quer que nós rendemos diante dEle. Deus quer que nós aquebrantamos diante dEle. Deus quer que nós louvamos. Deus quer que nós o adoramos. Deus quer que Deus damos a nosso maior louvor em expressão. Aquilo que nós pensamos que ainda é maior não é nada diante de Deus. Deus quer uma verdadeira adoração. Nesta manhã, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado por você ter me escutado. Eu sei que Deus falou nos nossos corações. Eu sei que você, através desse dia de hoje, você vai ser uma nova criatura. Não porque eu falei, porque a palavra de Deus nos ensina. Lê a palavra do Senhor, dedica a palavra do Senhor. Se você não tem lido a palavra de Deus até o dia de hoje, lê, porque vemos que quando o povo de Israel leu, eles arrependeu de tudo aquilo que eles tinham feito de errado, porque o Senhor mostrou que até aquele dia eles tinham sido injustos, eles tinham sido infiéis. Mas eu quero te dizer também que o nosso Deus, ainda que nós sejamos infiéis, nosso Deus continua sendo fiel para nós. Ainda que nós erramos, nosso Deus, quando nós ajoelharmos para prostrarmos diante dele, lá do céu, Ele vai ouvir o nosso clamor e vai nos ouvir, vai sarar a nossa terra e vai derramar a sua chuva seródica sobre as nossas vidas. Amém? A conclusão também fala assim: roguemos ao Senhor que nos avive no poder do Espírito Santo e que o resultado deste avivamento possam ser claramente observados em vidas santas, transformadas e dedicadas ao serviço do reino de Deus. Não foi exatamente isso que se deu no tempo de Esdras e Neemias? Foi desse jeito que aconteceu no tempo de Neemias e de Esdras. O povo se rendeu ao Senhor. Somente um avivamento nos levará a cumprir integral, poderosamente, as demandas da grande comissão que Deus nos confiou. Mateus 28, 19 e 20, a palavra de Deus fala: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O verso 20 fala assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Leia esse versículo quando você chegar na sua casa. Tem discípulos para você fazer. Você tem sido exemplo para este povo. E que Deus abençoe por vocês terem me ouvido, e que a graça de Deus possa continuar sobre as nossas vidas, e que o verdadeiro arrependimento de Deus possa estar sobre os nossos corações. Meu Deus, eu pensei em fazer oração quando eu estava vindo de casa, né? O Samuel me deu a oportunidade. Deus é tremendo, até nisso Deus me ouviu. Como foi uma lição de arrependimento, de nos prostrarmos diante de Deus, eu quero que você se arrependa onde você se prostre diante do Senhor, onde você está. Se você quer vir aqui na frente, se você sabe que até o dia de hoje as coisas não têm sido do jeito que você tem querido, se até o dia de hoje você não tem usufruído das bênçãos do Senhor, se até o dia de domingo na escola dominical as coisas não têm dado certo na sua vida, é porque Deus está requerendo de você uma humilhação, é porque Deus está requerendo de você não só um remorso, como o bispo nos trouxe aqui, não só gesto, mas um verdadeiro aquebrantamento diante da face dele. Aleluia. Eu quero te dizer que na hora que você estiver se humilhando diante do Senhor nesta manhã, lá no céu o Senhor vai estar ouvindo o seu clamor. Aleluia. O Senhor vai estar ouvindo o seu gesto, o Senhor vai estar vindo com a chuva seródica dele sobre a sua vida. Pode começar a orar, pode começar a glorificar o Senhor onde você está. Se ajoelhe, se humilhe diante da face do Senhor. Vocês têm liberdade para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Você está fazendo para Ele, você não está fazendo para ninguém nesta casa. Sabe que Deus quer mudar a sua vida, sabe que Deus quer mudar a sua história, sabe que Deus tem o melhor dessa terra para você, sabe que Deus não chamou você para ser cauda, Deus te chamou você para ser cabeça. Sabe que se até o dia de hoje o diabo tem te falado que você não vai chegar aonde que Deus prometeu, se até amanhã de hoje o diabo tem falado que você é um fracassado, se até amanhã de hoje o diabo tem falado que os seus pecados têm te afastado você diante de Deus, se humilhe nesta manhã,
porque a chuva de Deus vai vir sobre a sua vida, que a misericórdia do Senhor vai te alcançar, tudo vai ser novo a partir de hoje. Faça uma aliança com Deus nessa manhã, muda os seus pensamentos, muda os seus atos, muda os seus caminhos, muda os seus olhos, muda o seu ouvido, muda a sua mente, abre o seu coração para que Deus possa te ouvir, abre o seu coração para que Deus possa receber de você o profundo louvor que vem da alma, do fundo do seu coração. Que Deus possa abençoar-nos, que Deus possa nos guardar. Se arrependa, prostre diante do Senhor, aonde você estiver. Nesta manhã, quando eu estava lendo a palavra de Deus, Deus me falou que tinha pessoas que iam vir aqui nesta casa, nesta manhã, e precisava de uma palavra do Senhor, precisam de um arrependimento. Hoje foi o dia que Deus marcou para a sua vida. Talvez você não imaginava que você ia chegar aqui e ouvir tudo isso que Deus falou. Talvez você imaginava que Deus tinha esquecido da sua vida. Eu quero te dizer que o diabo é um mentiroso, que Deus nunca vai te abandonar, que Deus nunca vai te desamparar, que tudo aquilo que Deus tem para você é bom, que tudo aquilo que Deus tem para você vai concretizar na sua vida. Mas simplesmente faça uma pequena coisa: se humilhe diante do Senhor. Quando Davi se humilhou diante do Senhor, em toda a sua vida ele foi abençoado pelo Senhor. Eu quero te dizer que em toda a sua vida, quando você dá o seu pouquinho, não precisa dar muito, Deus não quer muito de nós. Quando você renunciar o seu pouquinho para dar para Deus, Ele vai pegar esse pouquinho e vai transformar em muito. Você vai colher tudo aquilo que Deus tem para você. Quando eu falo que você vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você, não é somente bênçãos materiais, mas é alegria no seu casamento, é alegria no seu noivado, é alegria no seu namoro, é a paz na sua casa. Meu Deus, é prosperidade onde você tocar a mão, é mais da palavra de Deus, é mais convicção do Senhor, é mais o poder de Deus para a sua vida. Receba a unção de Deus no seu coração nesta noite, receba o toque do Senhor, porque Ele passou aqui nesta manhã, Ele passou aqui nesse manhã, Ele falou com nós, Ele mudou as nossas vidas a partir deste dia. E todos os dias, dá o seu louvor para Ele, todos os dias dá o seu melhor para Ele, todos os dias chega até mais a Ele, que a palavra de Deus fala que quanto mais a chegarmos a mim, mais a chegarei a vós. Saiba que quanto você mais chegar ao Senhor, mais perto do Mestre você vai estar, mais perto do seu milagre você vai estar. Receba o milagre de Deus nessa manhã, receba a glória do Senhor, receba a chuva serótica sobre a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pedir para você mais 2, 3 minutinhos, nós já estamos encerrando. Estar pedindo para a ajuda de algum dos... Alguém está nos ajudando com a oferta?